Sabe, às vezes, as maiores lições sobre poder não estão nos livros de história, mas, bem, escondidas na ficção. Vamos analisar como um dos personagens mais icônicos do nosso tempo nos ensina uma lição poderosa e perigosa sobre a arte de se reinventar do zero. Olha só, de um lado a gente tem o Walter White, aquele professor de química que ninguém respeitava, uma vítima das circunstâncias. Do outro, Heisenberg, uma lenda do crime, mestre da própria imagem. A grande questão é, como é que uma pessoa se transforma na outra? É exatamente essa jornada que vamos traçar agora. Para entender a lenda, primeiro a gente precisa conhecer o homem. Então vamos voltar lá para o início, antes mesmo de Heisenberg existir, e dar uma olhada no homem por trás do mito. No começo, Walter White é a própria definição da invisibilidade. Um professor brilhante, mas que ganhava super mal. Alguém que era constantemente subestimado por todo mundo, desde os alunos até a própria família. Ele não vive, ele basicamente existe, preso num papel social que, vamos combinar, o sufoca. Mas o que acontece quando um homem que não tem nada a perder, de repente dá de cara com o fim? Aí surge um catalisador. Um evento que não só muda tudo, mas força uma recusa total daquele destino que parecia inevitável. Diante de um diagnóstico terminal e da necessidade de sustentar a família, ele toma uma decisão. A fonte que a gente usou resume isso de um jeito perfeito. Ele se recusa a aceitar o destino de fragilidade e insignificância. E aqui está o ponto crucial. Isso não é só sobre sobrevivência. É uma rebelião, uma rejeição consciente da pessoa que ele foi forçado a ser. E é essa recusa em ser uma vítima que dá à luz algo totalmente novo. Não é o acidente, mas sim o início de uma transformação deliberada, o nascimento de Heisenberg. O primeiro passo? Criar uma nova identidade. Ele escolhe o nome Heisenberg. E o que é fascinante é que isso não é só um apelido, né? É uma marca projetada para carregar mistério, autoridade e até uma ameaça implícita. É a fundação sobre a qual ele vai construir um império. E esse processo, olha, não acontece do dia para a noite. É uma construção muito bem calculada. O passo 1 é a identidade, Heisenberg. O passo 2 é aprender a manipular as ferramentas do poder, o medo e o respeito. O passo 3 é a performance, gestos calculados, falas impactantes como o famoso diga o meu nome. E o passo 4 é quando a persona vira realidade. Ele não precisa mais atuar, ele simplesmente é o poder. Ele está ativamente esculpindo a percepção que os outros têm dele. A história do Walter White é fascinante, mas ela não é única. Na verdade, ela é um exemplo perfeito de um princípio de poder muito mais amplo. Vamos dar um passo para trás para entender a regra universal que ele está aplicando, a lei da recriação. É o que a nossa fonte chama de lei da autocriação. Pensa nisso como um ato de rebeldia contra a identidade que nos foi dada. É sobre parar de aceitar os papéis sociais que nos limitam e, em vez disso, pegar o martelo e forjar uma nova imagem, ditando exatamente como o mundo deve nos enxergar. Então, o ponto crucial é essa virada de chave, sabe? É a jornada de ser uma vítima das circunstâncias, aceitando passivamente um papel para se tornar o senhor da própria imagem, moldando-a ativamente. E uma vez que se começa a enxergar esse padrão, ele aparece em todo lugar. A história do Walter White não é um caso isolado. É um arquétipo que a gente vê em muitas outras narrativas poderosas sobre poder e identidade. E o padrão é incrivelmente claro. Seja o Walter White, o professor que se torna Heisenberg, o Light Yagami, o estudante que se torna o juiz Kira, ou o prisioneiro anônimo que se torna V, um símbolo de rebelião. Em todos os casos, a identidade original era impotente. A identidade recriada é uma fonte de poder imenso. Eles entendem que para mudar o mundo, primeiro precisam mudar a si mesmos. E isso nos leva à conclusão fundamental. Para esses personagens, a nova imagem não é um disfarce, é uma arma. A autocriação deixa de ser sobre identidade e se torna um ato estratégico de poder e de dominação. Mas forjar a si mesmo com tanto poder tem um lado sombrio. Esse caminho para a grandeza nunca é gratuito. Ele sempre vem com um preço, e as consequências são inevitáveis. Por um lado, a reinvenção é mostrada como uma forma de transcender a mediocridade. É como esses personagens conquistam influência e se tornam memoráveis, impossíveis de ignorar. É isso que torna suas histórias tão fascinantes. No entanto, como a fonte nos adverte, é um caminho com consequências irreversíveis. A nova persona pode consumir completamente a antiga, e o poder conquistado muitas vezes leva à destruição.
tanto para os outros quanto para si mesmo. E isso nos leva ao nosso pensamento final. A história de Walter White e de outros como ele nos deixa com uma pergunta desafiadora. Até que ponto o poder justifica a recriação? Onde está a linha? E vale a pena cruzá-la?